Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós iremos corrigir a página 19, que foi a atividade do dia 24 de agosto. Depois nós faremos atividades na página 24 da apostila sobre misturas e substâncias. E depois nós iremos estudar a página 25, que é sobre a separação de misturas. Então, já estou aqui na página 19. E vocês responderam a essas 3 perguntas no caderno de ciências. As diferenças entre o feijão e o arroz, crus e cozidos, é que, quando estão crus, o arroz e o feijão, eles são duros e não dá para a gente comer dessa maneira. Já quando eles estão cozidos, eles já ficam mais molinhos e próprios para o nosso consumo. Aqui é importante a gente observar que esses 2 alimentos, quando a gente consome cru, eles podem fazer mal à nossa saúde, até porque a nossa digestão iria demorar muito mais por serem grãos duros. Então, essas são as diferenças entre o arroz e o feijão, crus e cozidos. Número 2. A sopa é uma mistura de ingredientes. E aqui pela imagem a gente consegue descobrir, consegue perceber legumes, dá para ver cenoura, dá para ver salsinha, além da água também, né, que é o que ajuda a formar o caldo. Também temos os temperos misturados para formar essa sopa, que são o sal, o alho. Então, todos esses ingredientes misturados vão formar a sopa. Então, a sopa é uma mistura. E no exercício número 3, os alimentos crus não passam por nenhum tipo de transformação antes de serem ingeridos, aqueles que podem ser consumidos crus, como frutas, por exemplo. Então, eles não são cozidos, são crus, do jeito que vem na natureza, e não sofrem nenhum tipo de transformação antes do nosso consumo. Assim a gente termina as correções. Agora vamos para as páginas 24 e 25 da apostila. Aqui na página 24, nós iremos fazer atividades sobre aquilo que nós estudamos nas aulas passadas, sobre misturas entre elementos sólidos, líquidos e gasosos e também sobre as substâncias puras. Então, primeiramente, no exercício número 1, nós temos aqui a imagem de areia sendo vista no microscópio. E vocês irão observar essa imagem e identificar qual é o estado físico da areia. E depois vão explicar se a areia pode ser classificada como uma substância pura ou então como uma mistura. Já no exercício número 2, nós já temos uma informação que nós já conhecemos, que o ar que respiramos, ele contém diferentes gases e dentre eles o gás oxigênio e o gás carbônico. E também outras partículas, outras coisas misturadas, como por exemplo a poeira ou então a fuligem. Quando nós respiramos pelo nariz, o ar passa pelos pelinhos que nós temos no interior do nariz e também pelo muco que está nessa região do nosso corpo. E então esse ar é filtrado, evitando que essas partículas de poeira e de fuligem cheguem aos nossos pulmões. Letra A. Por que então nós devemos respirar pelo nariz e não pela boca? E letra B. Qual é o estado físico das substâncias separadas pelo processo de filtragem do ar realizado pelo nariz? Número 3. Aqui, vocês irão classificar os itens abaixo como sendo uma mistura ou como sendo uma substância pura.
E também vocês irão escrever quais componentes que formam os elementos aqui que vocês classificarem como mistura, ok? Então, por exemplo, a água mineral é uma mistura ou uma substância? Se for uma mistura, vocês irão escrever quais componentes estão formando essa mistura. Coisa simples, tá bom, pessoal? Não precisa de fazer uma pesquisa em cima disso, não. São as coisas básicas que vocês já sabem que forma cada mistura dessas aqui que nós temos. E o exercício número 4, aqui nós temos o bronze, que é uma liga metálica de cobre e estanho, que é um outro elemento, ok? O cobre e o estanho. Muito usada para fazer esculturas, como essa aqui da imagem ao lado. Para obtê-la, ou seja, obter essa liga, os metais, cobre e estanho, são derretidos e misturados. E então, a liga é colocada em forma até esfriar, onde vai endurecer novamente. Depois que esfria, o bronze torna-se sólido. Então, o bronze é uma substância pura ou então uma mistura? Explique a sua resposta. Agora vamos para a apostila, página 25, com a explicação sobre como separar misturas. E aí, pessoal, será que é possível separar uma mistura? Como nós podemos fazer isso? Então, a resposta é que depende do tipo de mistura que nós estamos considerando. Algumas são simples de separar, como as que nós veremos aqui na apostila hoje. E outras precisam de processos muito mais difíceis para serem separadas. Então, vamos lá. Aqui no primeiro exemplo, nós temos o uso de um ímã como um facilitador para separar os clipes de metal dos clipes de plástico, já que apenas o metal, nesse caso, é atraído pelo ímã, e o que ficar na parte de baixo significa que são os clipes de plástico. Então, é uma alternativa bem fácil, bem prática, para separar esses clipes. Aqui, nesse outro exemplo, nós temos uma pessoa catando feijão. Para que ela está fazendo isso? Para remover as impurezas, as pedrinhas que estão nesse feijão e torná-lo, então, limpo. Então, aqui também, facilmente a gente consegue separar o que é sujeira do que é feijão, manualmente, pelo processo de catação. Já nessa outra imagem, nós temos as salinas, ou seja, é o local onde acontece a evaporação da água do mar e o que sobra é o sal. Então, como acontece isso aqui? Nós temos piscinas rasas, porque se forem fundas, essa água vai demorar muito para evaporar. Então, quando a gente tem lagoas rasinhas, a água rapidamente evapora em contato com o sol. E o que sobra aqui, como vocês podem observar, é o sal. Então, essa foi uma estratégia, é a estratégia usada para separar o sal que está presente na água do mar. Já aqui nós temos o filtro de barro, o filtro de cerâmica. A cerâmica é um material poroso. Então, quando a água passa por esse filtro, as impurezas dessa água são separadas da água adequada para o nosso consumo, a água filtrada. Então, em muitas casas ainda existe o uso desse filtro, porque ele faz a separação entre as impurezas e a água que nós podemos beber.
Já aqui ao lado nós temos uma peneira. Nesse caso, está dando o exemplo de passar a farinha de trigo pela peneira para separar a farinha fininha da farinha mais grossa, que geralmente não é usada no preparo de bolos, por exemplo. Mas nós também podemos utilizar peneiras assim para coar o suco, não é verdade? Vamos dar o exemplo do suco de acerola, que fica com bastante caroço. Como a gente vai separar esse caroço? Através de uma peneira. É uma estratégia bem fácil. Porém, aqui no enunciado, no comecinho da página, foi falado que existem misturas muito difíceis de serem separadas. Vamos pensar no exemplo da água com álcool. Seria bem mais complicado a gente fazer a separação nesse caso, não é verdade? Então, por isso que existem determinadas misturas que exigem um processo mais trabalhoso para fazer a separação. Assim, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijão para vocês e até a próxima!